Boa noite, meu nome é Valdemir Mota de Menezes, o escriba, e eu gostaria de compartilhar com vocês hoje sobre a química e Deus. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2013, estou aqui no Jardim do Éden, um local de retiro, onde eu passo todos os finais de semana, e trabalho no campo, orando e estudando a palavra de Deus. Eu gostaria de falar da química e Deus baseado em 2 Coríntios 3,16, que diz: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. A pessoa pode ser formada em Harvard, em Oxford, nas melhores universidades do mundo. Ainda assim, ele pode se aprofundar grandemente no estudo dos elementos químicos. Mas, se ele não se converter, ele não consegue compreender o Criador dos elementos químicos. E as obras maravilhosas de Deus, tudo nos revela a presença de um ser inteligente que criou esse universo. Para onde eu olho, eu vejo Deus. A pessoa que não entregou o seu coração a Deus, ele não consegue enxergar, ele é surdo, ele é cego. Ou seja, seus órgãos de recepção recebem somente numa frequência o conhecimento que o torna ignorante. Por mais que ele conheça os detalhes da química, ele não conhece o Criador da química, dos elementos químicos. Olha só como é interessante, né? Você vê a mão de Deus em coisas simples do mundo. Uma vaca preta, ela só come o capim verde e só produz leite branco. Dá para perceber aí, né, constâncias em cores: vaca preta, capim verde, leite branco. Mesmo misturando, se você pegar as cores básicas e tentar misturar o preto com o verde, não vai dar branco, né? Mas uma reação química de um ser animal comendo erva, no caso capim, a vaca comendo capim, essa reação vai produzir substâncias, né, numa vaca que tem filhote, tem bezerro, e vai produzir o leite. E como todos sabemos, né, o leite é branco. Isso é constante, né, na espécie bovina. E vemos aí nessa reação que segue uma lei, que segue uma lógica, que segue de geração em geração o mesmo procedimento. As cores variando, mas o produto final, o leite, saindo sempre branco. A mão de Deus, nós podemos perceber ela em diversas coisas da natureza. Porque eu digo, a química revela a Deus. Em Mateus 13, Jesus nos fala, né, porque algumas pessoas se maravilham e enxergam a mão de Deus nisso e outros não estão vendo nada. Para ele, o que tem uma vaca preta, o que tem um capim verde, o que tem o leite branco. Para ele não há relação uma coisa com outra. Mas para aqueles que conseguem observar espiritualmente, percebe ali a mão do Criador. E Jesus, em Mateus 13, até o versículo 15, diz o seguinte. Eu vou ler aqui esse texto, falando também da cegueira espiritual. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem,
Ouvindo, não ouvem, nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Vendo não veem, ouvindo não ouvem. Jesus quer dizer o quê? Está ouvindo, está vendo apenas na faixa do psique, do entendimento humano, da compreensão humana, do conhecimento racional. A pessoa não convertida, ele não consegue ir para a faixa do espírito, porque o homem é corpo, alma e espírito. Dá uma diferença muito grande do homem para o animal, justamente por causa dessa faixa do racional. Mas o homem que se entrega simplesmente a Jesus, mesmo o homem mais simples, o vídeo caiu, né? A câmera de vídeo. Mas como eu estava falando, mesmo o homem mais simples, quando ele entra na faixa do espírito, ele consegue se maravilhar nesse simples ato, uma vaca preta comendo um capim verde e dando um leite branco. Ele está na faixa do espírito, então seu entendimento é diferente. É mais do que meros processos químicos, reações químicas. Ele está vendo ali o desígnio e o propósito divino. Como Deus deixou marcas na criação, em todos os elementos, de que tudo isso foi feito por um ser inteligente. Então, em mínimas coisas como essa, glorificamos a Deus. É um sinal de Deus aos homens. Mas se os homens estiverem com um véu sobre sua cabeça, sobre seu entendimento, se ele tiver com os seus olhos espirituais fechados, ele olha com os olhos da razão, mas não consegue entender com o coração. Então, que Deus abençoe você, porque a química, toda a natureza, é a demonstração de sobra de que há um Deus. Então, o ateu é uma pessoa que está precisando abrir o seu entendimento. Que Deus abra o seu agora, em nome de Jesus.